Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos estudar uma mensagem muito importante para o nosso tempo. Último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Uma das preocupações que eu tenho enquanto pastor é que nos momentos da história desse mundo, nos momentos que nós estamos vivendo, onde o mundo tem pregado a sua mensagem também com cada vez mais força, que nós não tenhamos mensagens bíblicas muitas vezes superficiais ou mais brandas do que elas deveriam ser. O mundo ele tem pregado cada vez mais uma mensagem anticristã, uma mensagem que vai cada vez mais contra aquilo que é a vontade de Deus. E o nosso grande risco, enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas que querem servir à vontade de Deus, o nosso grande risco é que nós não nos posicionemos da maneira como nós deveríamos nos posicionar. O grande risco é que a gente passe muito tempo dentro da nossa caminhada cristã de maneira branda e sem se tomar um lado de fato aonde a gente deve tomar. E as cartas às igrejas do livro do Apocalipse são cartas que se referem tanto às igrejas da época de João, quanto a momentos históricos da igreja. Então, quando você pega a primeira carta, a carta de Éfeso, é uma carta direcionada à igreja de Éfeso daquele momento, só que também é uma carta direcionada ao primeiro século da igreja, aos primeiros apóstolos e aos primeiros cristãos ali da era primitiva. E assim as cartas elas são direcionadas às igrejas e também direcionadas a um tempo em específico da história. E quando ultrapassa o período de 1844, até o tempo da volta de Jesus, tem uma igreja que tem uma mensagem para o nosso tempo. E essa igreja ela quebra alguns paradigmas. E por que ela quebra alguns paradigmas? Porque quase todas as cartas do livro do Apocalipse às igrejas, elas têm mais ou menos essa estrutura. É uma estrutura de introdução, é uma estrutura de elogio, depois é uma estrutura de repreensão e, por último, um aconselhamento, ou um direcionamento de Deus sobre o que aquela igreja e aquele povo deveriam fazer. Existem duas cartas que elas quebram o primeiro estereótipo dessa estrutura. É a carta de Esmirna e a carta de Filadélfia. E por que ela quebra essa estrutura? Porque essas cartas não têm repreensões a essas igrejas. Essas cartas elas são diretamente ligadas a elogios e a Deus confortar essas igrejas sobre aquilo que elas estão passando. Só que a carta de Laodiceia, que é a carta para o nosso tempo, ela também quebra esse paradigma. E por que ela quebra essa estrutura? Porque essa carta ela não tem elogios. As outras igrejas quebram a estrutura porque não tem críticas e repreensões. Para a igreja de Laodiceia quebra a estrutura porque não tem elogios. E eu me preocupo com isso por quê? Porque é exatamente essa carta que é direcionada ao nosso tempo. É exatamente essa carta que é direcionada à minha vida e à sua vida nos dias de hoje. E quando você começa a ler o livro do Apocalipse, você entende que o livro do Apocalipse, ele é uma mensagem de Jesus Cristo para os seus servos. E esses dias eu estava num pequeno grupo, eu estava falando sobre o livro do Apocalipse, introduzindo, e eu falei o seguinte, olha, os servos de Jesus, eles precisam entender o livro do Apocalipse. Por quê? Porque Jesus deixa bem claro no capítulo 1, no verso 1 a 3, que é uma mensagem de Jesus aos seus servos para que eles entendam as coisas que em breve hão de acontecer. E lá no verso 3 fala o seguinte, olha, felizes aqueles que leem e aqueles que praticam as palavras guardadas nesse livro. Então é um livro extremamente importante para o nosso tempo. E aí quando eu estava estudando a carta direcionada ao nosso tempo, à nossa igreja, ao nosso momento na história, eu me deparei com uma pergunta muito... Sabe aquela pergunta que deixa a sua cabeça fritando por algum tempo? A carta ela revela tantos problemas, mas tantos problemas que a minha pergunta foi: qual é o principal problema da igreja de Laodiceia? Porque nós vamos estudar diversos problemas aqui.
Só que qual que é o principal problema da igreja de Laodiceia? E eu queria que você refletisse comigo na mensagem de hoje, na mensagem que nós teremos aqui. Eu quero só introduzir, antes de nós lermos a carta, a igreja de Laodiceia, ela estava localizada mais ou menos onde hoje é a Turquia, numa região chamada Frígia. E a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Ela era uma cidade estratégica para fins comerciais. Então, ela tinha grandes bancos, foi uma das poucas cidades da época que tinha moeda própria, e essa cidade ela ainda era uma referência cultural na época, e além de ser uma referência cultural, ela era tão rica, mas tão rica, que houve um terremoto na década de 60, e quando Roma ofereceu ajuda para reconstruir essa cidade, eles falaram, nós não precisamos da ajuda de Roma, nós vamos reconstruir a cidade com os nossos próprios recursos. Imagina uma cidade ser destruída nos dias de hoje, e quando o governo federal chega e fala o seguinte, olha, eu vou ajudar você, a própria cidade ser tão rica que ela fala assim, não, a gente não quer ajuda não, a gente consegue se reconstruir sozinho. É uma cidade rica ou não? É uma cidade muito rica. Além disso, a cidade de Laodiceia, ela era uma cidade industrial, e ela era a principal produtora de um tipo de lã que era muito rara, uma lã negra, uma lã premium, uma lã que era diferente e muito, mas muito cara para aqueles dias que eles viviam. Era tão cara, mas tão cara, que eles se orgulhavam por ter esse tipo de lã dentro da cidade ali, ter uma produção de lã. Não somente isso, eles tinham uma escola de medicina, e além de ter uma escola de medicina, eles fabricavam um remédio, eles eram especialistas em oftalmologia. Eles tinham um colírio que para a época fazia milagres, um colírio que fazia diferença para aqueles que tinham problema nas vistas. Eles tinham aquele colírio. Não só isso, a cidade era tão rica, mas tão rica, que eles não tinham fontes próprias de água, mas eles encomendavam de Herápolis e de Colossos. E eles se encomendavam a água ali, para que conseguisse abastecer aquela cidade. Imagina uma cidade como Dubai nos dias de hoje, no meio do deserto, e que consegue se manter. O grande problema é que tanto Hierápolis quanto Colossos eram cidades que estavam a mais ou menos 16 a 25 quilômetros de distância. E essas cidades, elas produziam águas termais. E o que acontecia quando eles compravam as águas? Em 20, 25 quilômetros de água no caminho, a água ela vinha e ela ia fazendo o quê? Ia esfriando. Ela não chegava totalmente fria, mas ela chegava uma água morna. E aí as pessoas que bebiam aquelas águas ali, por elas estarem mornas e cheias de minerais por serem águas termais, as pessoas muitas vezes acabavam vomitando. E aí a carta à Laodiceia engloba todo esse contexto que eu falei para vocês. E aí agora a gente vai ler o texto de Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que carta poderosa a igreja de Laodiceia, e uma carta que parece muitas vezes contraditória para quem mora dentro de Laodiceia.
Porque a carta começa falando o seguinte, olha, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de toda a criação de Deus. A carta está falando, olha, quem está falando aqui é o próprio Cristo a essas igrejas. É uma mensagem de Jesus diretamente a você, Laodiceia. E aí o primeiro verso ele vai direto, ao invés dele elogiar, como fez em outras igrejas, ele vai direto para uma crítica daquilo que Laodiceia passava. Ele fala o seguinte, Laodiceia, eu conheço você, e você não é nem frio nem quente, Laodiceia, você é igualzinha à água que você encomenda. Você encomenda uma água quente, só que quando ela chega aí, ela chega morna e as pessoas vomitam, porque essa água ela não é boa nem para beber, nem para tomar banho, porque a água quente é boa para tomar banho, e a água fria é boa para beber. E você não é nenhuma coisa nem outra, você é morna. E assim como as pessoas que bebem água morna, eu estou a fim de vomitá-lo da minha boca, Laodiceia. E aí o texto continua na próxima característica de Laodiceia. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico e estou bem de vida. Do que Laodiceia se orgulhava? De ser uma cidade rica, uma cidade que não precisa de ajuda de Roma, uma cidade que ela tem um centro comercial, que tem moeda própria, uma cidade que consegue se manter com os próprios recursos, uma cidade que não é uma cidade dependente daquele governo que se impõe contra ela. E aí o texto fala, Laodiceia, você está falando, olha, você é rica e eu não tenho falta de nada. Você se enxerga assim, não se enxerga, Laodiceia? E aí o texto ele continua. Eu vou descer minha Bíblia, porque fica mais fácil. E aí o texto continua falando assim. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E olha como o texto atinge mais uma característica de Laodiceia. Laodiceia era especialista em qual tipo de medicamento que eu falei? Colírio. E o texto olha para Laodiceia e fala o que você é? Você é cego. Você é tão especialista, Laodiceia, nos olhos das pessoas fisicamente, só que espiritualmente você é cega. Você fala, eu sou rico e nada tenho falta, mas na minha visão, Laodiceia, na visão de Jesus você é pobre, você não percebe que você é miserável, você se orgulha por ter moeda própria, por ser um centro econômico, mas dentro da minha visão você é miserável, é pobre, é cego e ainda não tem roupa. Você se orgulha de produzir lã, você produz a melhor lã da região, uma lã negra, uma lã premium, uma lã que orgulha as pessoas, mas dentro da visão espiritual, Laodiceia, você não tem roupa alguma. Percebe como essa carta atinge diretamente Laodiceia? Tudo daquilo que eles se orgulhavam se torna um motivo de crítica da parte direta de Cristo para eles. Imagina você receber uma carta de Jesus e talvez você pensar, nossa, como eu vou ficar feliz da carta de Jesus para mim. E quando vem a carta de Jesus, tudo aquilo que você se orgulha, se tornar um motivo de Jesus olhar para você e falar assim, eu acho que você não entendeu a minha mensagem. Eu acho que você não entendeu como você deveria se comportar. Imagina o perigo que Laodiceia se colocou ao só olhar para as suas qualidades, olhar para as coisas que ela acreditava que era boa, mas espiritualmente se afastando daquilo que era o desejo de Deus para ela. E o texto, ele não para por aqui. O texto, verso 18, fala assim, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Em outras palavras, Jesus está olhando para Laodiceia e está falando assim, Laodiceia, você não está percebendo que você é pobre? Você se orgulha da moeda que você tem, mas eu aconselho que você de mim compre o quê? Compre ouro. Você precisa, Laodiceia, comprar de mim porque você não percebeu quão pobre você é. Compre vestes brancas para se vestir. Da lã negra que você se orgulha. Eu preciso te apresentar outro tipo de lã. Eu preciso que você aprenda a se vestir. Não com aquilo que você produz, mas com aquilo que eu vou vestir você. O texto continua. Cadê? Vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos.
Percebe o paradoxo aqui? A cidade era especialista no quê? Em remédio. Exatamente nesse remédio que Jesus praticamente olha para a cidade e fala: o remédio que vocês produzem não faz diferença na cegueira espiritual de vocês. Vocês se orgulham por ser uma cidade especialista em medicina para os olhos. Só que o colírio que vocês produzem não está fazendo diferença em vocês. E aí Jesus, no verso 19, ele fala: eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrar à porta e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com eles. E olha o tanto de problema que Laodiceia tem aqui. Eu resumi de maneira muito rápida. Laodiceia tem um problema de ser orgulhosa e se achar autossuficiente porque é uma cidade rica. E Jesus olha para ela e fala assim: Laodiceia, você é uma cidade pobre? Laodiceia se acha autossuficiente, porque Laodiceia fala: eu produzo a minha roupa, eu não preciso de ninguém. E Jesus olha para ela e fala assim: mesmo produzindo roupa, você é uma cidade nua. Laodiceia olha e fala o seguinte: olha, eu produzo remédio para os olhos. E Jesus olha para ela e fala: mesmo assim você é cega. E Laodiceia que compra a própria água como ela quer. Jesus olha para ela e fala: você é igualzinha quando a água chega. Você é uma cidade, uma igreja morna. Lembra da minha pergunta? Lembra? Qual é o principal problema da igreja? De Laodiceia. Qual é o principal problema da igreja de Laodiceia? Tenta pensar aí. Qual que é o principal problema da igreja de Laodiceia? Sabe qual que é? Eu vou revelar agora. O principal problema da igreja de Laodiceia não está numa crítica direta. O principal problema da igreja de Laodiceia está no verso de aconselhamento. Olha o que Jesus fala, vou voltar no verso 19. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e... Lembra do nosso combinado do começo da semana? Quem está animado, completa animado. Quem não está animado, se anime e completa animado. Vamos lá? Eis que estou à porta e... Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Ele comigo. O principal problema da igreja de Laodiceia está aqui. Quem que está batendo na porta? Jesus, não é? E quem bate está dentro ou está fora? Está fora. Se Jesus está batendo na porta de Laodiceia, significa que Jesus está fora da igreja. E o principal problema da igreja de Laodiceia não é mornidão, não é ela estar cega, não é ela ser autossuficiente, não é ela achar que ela está rica. O principal problema da igreja de Laodiceia é que ela é uma igreja autossuficiente exatamente porque Jesus está fora dela. O principal problema da igreja de Laodiceia é que Jesus ainda está batendo para entrar. Quando Jesus entra na igreja, ele resolve o problema da mornidão. Quando Jesus entra na igreja, ele resolve o problema da autossuficiência. Quando Jesus entra na igreja, ele veste quem está nu. E quando Jesus entra na igreja, até o mais cego consegue enxergar. Mas não existe mudança para uma igreja que Jesus está fora dela. Não existe mudança para a vida de uma pessoa a qual a pessoa não permitiu que Jesus entrasse na vida dela. E existem muitas pessoas que elas se parecem com Laodiceia. Elas se parecem com Laodiceia porque elas acham que está tudo bem. Elas se parecem com Laodiceia porque elas acreditam que a vida está boa, que elas estão caminhando bem, que a vida profissional está bem, que está tudo caminhando bem, que não está tendo problema de saúde, que está tudo certo, que ela consegue se manter. E aí os dias vão passando e ela se vê crescendo no emprego, ela se vê na escola estudando, ela vê ela melhorando na faculdade, ela vê as coisas até caminhando na vida dela e ela acha que está tudo bem. Só que ela não percebeu que por mais que essas coisas estejam caminhando, talvez Jesus ainda não tenha entrado na vida dessa pessoa. O maior problema da vida de algumas pessoas é que elas se acostumaram com a mornidão
Porque elas colocaram Jesus fora da vida delas. Eis que estou à porta e bato. E aqui tem mais um problema. Se você conhecer um judeu, principalmente um judeu ortodoxo, e ele for na sua casa, ele não vai bater na sua porta. Porque o judeu considera o respeito à privacidade algo muito grande. Então, para que ele se anuncie, ele chega na casa de alguém e ele fala o seguinte: Noander! Noander! E aí, se o Noander não aparece, ele vai embora. Por que ele não bate? Porque ele considera que ele ter gritado é suficiente. Eu me anunciei, eu estou aqui. Se ele me ouviu, ele já está aqui. Só que o judeu, ele quebra essa privacidade em um caso. Somente um caso. Ele só vem bater na porta de alguém quando é um caso de vida ou morte. Quando é um caso da cidade estar pegando fogo. Quando é um caso ao risco a vida de alguém. Aí ele quebra todos os paradigmas. Porque ele está batendo na porta. Para que aquela pessoa entenda que é um caso de vida ou morte. Vocês perceberam o texto? O texto Jesus, ele termina falando o seguinte: olha, eu estou batendo aqui. E eu estou batendo porque esse é um caso de vida ou morte. Eu fiz algumas visitas essa semana que as pessoas falaram o seguinte: nossa, pastor, eu não sei como o senhor gravou tudo aquilo de informação no primeiro sermão, lembram? Quantas letras, quantas palavras, quantos capítulos, quantas promessas indiretas, quantas promessas diretas. E no domingo nós escutamos aqui que a Bíblia é enfática a volta de Jesus, porque Jesus está voltando. Antes de Jesus voltar, Ele precisa entrar na sua vida. E quando Ele está falando, eis que estou à porta e estou batendo, é porque é um caso de vida ou morte. E caso de vida ou morte não dá para ficar adiando. Caso de vida ou morte, a gente não adia aquilo que a gente tem que fazer. Eu lembro que eu não trabalhava no ministério ainda. E aí eu fui trabalhar numa cidade em Minas, cidade da minha família. E aí eu fui almoçar na casa da minha tia, eu estava hospedado lá, bem interior também. E aí eu tinha deixado as minhas coisas num quarto. E aí eu estava almoçando. E a gente começou a escutar um barulho de plástico estralando. E eu pensei, deve ter alguma coisa no micro-ondas. Meu tio olhou para minha irmã e falou o seguinte: vê se tem alguma coisa no micro-ondas, Ana Laura. A minha irmã tinha 11 ou 12 anos na época. A minha irmã entrou em casa. E ela volta correndo, gritando: tá pegando fogo! E aí, naquela mesma semana, 2 dias antes, eu tinha quebrado o braço. Eu estava com o braço engessado assim. Já estava numa dificuldade de comer. E aí eu escuto minha irmã gritando: tá pegando fogo. E eu corri até o carro. Era o único lugar que eu lembrei que tinha extintor. Abri o carro. Consegui tirar o extintor e não conseguia habilitar o extintor. Aí eu dei na mão do meu tio. E meu tio foi apagar o fogo. E eu voltei correndo e peguei um outro extintor no carro dele e dei na mão dele de novo, porque eu não conseguia agir ali. Só o meu quarto pegou fogo. Tudo que eu tinha. Eu perdi aproximadamente 300 livros. Uns 6 ternos. Um computador. E mais uma porção de coisas aquele dia. E aí eu lembro de voltar para o carro, agradecer porque eu tinha uma outra camiseta no carro, porque queimou tudo. Depois, para quem quiser ver, eu tenho uma caneta. Anda comigo no carro. Ela é queimada na ponta.
Foi a única coisa que estava no meu quarto que sobrou. E eu carrego essa caneta há 4 anos. Eu tenho essa caneta até hoje, onde eu vou? Quando tudo pegou fogo. Eu entendi que a gente pode perder tudo em segundos. E às vezes a gente fica vivendo a nossa vida tão no modo automático. Que a gente esquece, de maneira prática, de que Jesus está voltando. A gente tem se acostumado tanto, mas tanto, a estar sábado, quarta e domingo, que a gente não percebe que talvez no próximo sábado, Jesus já tenha voltado. A gente tem confiado tanto, somente no nosso conhecimento, que a gente está acreditando que a gente sempre vai ter mais uma oportunidade. A gente está acreditando que a gente sempre vai ter mais um dia. E passando pelo cemitério todos os dias para fazer visita. Eu entendi que existem pessoas que elas não têm mais um dia. Existem pessoas que elas não têm mais uma oportunidade. Sabe por que Jesus está falando, eu estou batendo na porta? Porque a vida não está no seu controle. Porque talvez amanhã não exista outra chance. É um caso de vida ou morte. Porque a sua decisão pode significar a sua salvação. Mas a falta da sua decisão significa a sua condenação eterna. E você precisa começar a decidir beber da fonte que só Cristo pode dar. E para isso ele precisa entrar na sua vida de verdade. Ele precisa entrar na sua vida e falar, olha, eu vou entrar na sua vida e eu vou organizar a sala, eu vou organizar a cozinha, eu vou organizar tudo. Porque quando Jesus entra na igreja, ele resolve o problema da mornidão. Quando Jesus entra na igreja, ele resolve o problema do orgulho. Quando Jesus entra na igreja, ele resolve o problema da igreja estar nu, estar cega espiritualmente. Jesus resolve todos os problemas. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele também resolve. Só que para isso você precisa permitir. Será que tem alguém aqui hoje que precisa permitir que Jesus entre na vida? De que Ele realmente comece a organizar a sua vida? De que Ele transforme a sua mornidão, talvez a sua falta de decisão? Será que tem alguém aqui hoje que precisa olhar para Jesus e falar, Senhor, eu estou cego espiritualmente, eu preciso do teu remédio. Talvez espiritualmente eu me sinto nu, porque eu me sinto envergonhado. Eu tenho ido na igreja, mas eu penso, se eu tomar a decisão, mas as pessoas o que elas vão falar, mas aí vão me julgar. E eu fico envergonhado pela minha espiritualidade sobre como ela está. A igreja de Laodiceia tem uma mensagem bem clara. O maior problema da vida de alguém é quando a pessoa deixa Jesus do lado de fora da porta. Jesus é a fonte que nós precisamos decidir beber para todo sempre. Talvez você já tenha ido em diversas fontes e você não tenha se sentido completo. Talvez você tenha ido distante buscar uma felicidade onde você não encontrou. Jesus te oferece a felicidade plena. Mas para isso Ele precisa entrar na sua vida. Jesus te oferece uma fonte que só Ele pode dar. O meu convite para você, enquanto eles cantam, se você decidir querer dessa fonte, fica de pé. Vai orando de pé, falando, Senhor, eu preciso realmente permitir que o Senhor entre na minha vida. Eu preciso de uma mudança por dentro, uma mudança espiritual. Eu não posso passar a vida cego. Eu não posso passar a vida autossuficiente. Eu preciso permitir que o Senhor arrume
a minha vida. E quando você beber dessa fonte, quando você permitir que Jesus seja a sua fonte, você vai entender de verdade o que é salvação desde agora. Enquanto eles cantam, faça essa oração e já fique de pé. E aí a gente vai orar no final juntos. Você que está em casa, se você precisa de uma visita, de um estudo bíblico, tem um QR Code na tela. Se você precisa que Jesus entre na sua vida, é o momento de escanear. Tem um link também. Não deixa para amanhã. Já fui tão distante, buscar outras fontes. Tentei fazer o que eu quis, sem saber que ao meu lado estava a fonte eterna que me satisfaz. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Tão só eu estive sem lar, sem amigos. Tentei um abrigo encontrar, mas Jesus, pão da vida, alimenta e abriga. Hoje eu sei onde eu posso morar. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos a fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Jesus precisa ser a sua fonte. Jesus precisa entrar na sua vida. Ele resolve o problema da mornidão. É Ele quem resolve os problemas. Não espere estar tudo pronto para que você decida. Permita Ele entrar, que o restante Ele faz. Senhor,
nós queremos permitir que o Senhor entre dentro da nossa vida. Que o Senhor organize a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Nós queremos o Teu colírio, Senhor. Nós queremos ser vestidos por Ti. Por favor, perdoe a nossa cegueira espiritual. Perdoe a nossa autossuficiência. Perdoe a gente ser orgulhoso. Nós queremos comprar o Teu ouro. Queremos o Teu remédio, as Tuas vestes, Senhor. Queremos que o Senhor entre na nossa casa, na nossa vida. E não somente que o Senhor coma conosco dentro da nossa vida, mas que o Senhor se torne dono da nossa casa. Nós queremos nos entregar, imperfeitos, pecadores, doentes espirituais, do jeito que nós somos, Senhor, para que o Senhor, que é médico dos médicos, opere o milagre da troca de um coração em nossa vida. Que saia esse coração duro e que o Senhor coloque dentro da nossa vida um coração espiritual. Por favor, Senhor, nos mostra onde nós estamos errando. Nos ajude a tomar as decisões que nós precisamos tomar. Nós pedimos essa bênção, pedimos que o Senhor seja a nossa fonte, o pão da vida, a luz no nosso mundo. Pedimos essas coisas em Teu nome. Amém.